Eu sou Larissa, mediadora de física, e hoje nós vamos estudar o capítulo 13 da apostila 1 do pré-vestibular social, que fala sobre trabalho, potência e rendimento. Bom, então vamos iniciar os nossos estudos falando sobre trabalho. Analisando a figura, podemos ver que nós temos um corpo e sobre esse corpo é aplicado uma força F que faz um ângulo θ com o deslocamento D. Dizemos que essa força, ao deslocar o corpo do ponto A ao ponto B, ela está realizando um trabalho. Então, podemos dizer que existe trabalho quando uma força aplicada no corpo provoca um deslocamento desse corpo, né, do ponto A ao ponto B. Dizemos também que ao realizar trabalho sobre o corpo é o mesmo que transferir energia para esse corpo, certo? Ao aplicar a força sobre o corpo, eu tenho que transferir energia para esse corpo para conseguir deslocá-lo do ponto A ao ponto B. Bom, e como nós fazemos para calcular o trabalho? Trabalho, representado por essa letra grega chamada τ, é igual ao módulo valor da força F vezes o módulo do deslocamento D vezes o cosseno de θ. θ, que é o ângulo entre a força F e o deslocamento D. Dizemos também, né, que o trabalho ele é uma grandeza escalar, porque ele é o produto da força F pelo deslocamento D. Bom, e quais são as unidades no sistema internacional, né, unidades do SI, Sistema Internacional do Trabalho? A força é dada em Newton, o deslocamento é dado em metro, e o trabalho, como ele é um produto da força e do deslocamento, nós dizemos que o trabalho ele é dado em Newton-metro ou Joule. E também existem outras unidades práticas de trabalho, certo? Que são, nos estudos de calor, a caloria, que nós utilizamos uma caloria é igual a 4,18 joules. E no estudo da energia elétrica, nós utilizamos o quilowatt-hora. Ou seja, 1 quilowatt-hora é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Bom, nós temos também alguns casos que são particulares. O primeiro caso que nós vamos analisar é o caso em que a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, o ângulo θ entre elas é igual a 0 grau. O cosseno de 0 é igual a 1. Logo, substituindo na fórmula do trabalho, nós temos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Como o cosseno de θ seria 1, nós temos força vezes o deslocamento vezes 1, que nos dá um trabalho positivo, que nós chamamos de trabalho motor. Um outro caso particular é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Nesse caso, forma-se um ângulo θ de 180 graus entre a força e o deslocamento. Como o cosseno de 180 é igual a menos 1, substituindo na fórmula do trabalho, teremos que trabalho é igual a menos a força vezes o deslocamento. Como esse trabalho é negativo, chamamos de trabalho de resistência. E o nosso último caso particular é quando a força e o deslocamento são perpendiculares, ou seja, o ângulo θ entre a força e o deslocamento é igual a 90 graus.
Como o cosseno de 90 é igual a zero, ao multiplicá-lo pela força de deslocamento, nós temos que o trabalho é igual a zero. Ou seja, o trabalho é nulo. Então, daí nós temos uma observação, que forças perpendiculares ao deslocamento, elas não realizam trabalho. Nós também podemos calcular o trabalho de uma força variável, já que até aqui nós tratamos de trabalho para força constante. O trabalho de uma força variável descrito no gráfico, como vocês podem ver, ele pode ser calculado através da área da figura. Ou seja, se eu quiser saber o valor do trabalho de uma força variável, eu calculo a área da figura descrita no gráfico. Esse valor da área, ele é numericamente igual ao valor do trabalho, certo? Ele, em número, ele é igual ao valor do trabalho. Bom, além de trabalho, o módulo também trata dos estudos de potência. Vamos imaginar que para encher o tanque de um carro, num determinado posto de gasolina, o frentista gasta 3 minutos. No outro posto, o frentista consegue encher mais rápido, ou seja, ele consegue encher em 2 minutos. Nesse caso, o que diferencia a bomba de gasolina de cada posto? Bom, o que diferencia a bomba de gasolina de cada posto é a potência. Por quê? A potência mede a rapidez com que o trabalho é realizado. Como no segundo posto que nós citamos, a bomba consegue encher o tanque de gasolina mais rápido, ou seja, em 2 minutos, quer dizer que essa bomba é mais potente do que a bomba que enche o posto de gasolina em 3 minutos, certo? E como nós fazemos para calcular a potência? A potência ela é a razão do trabalho pela variação do tempo. As unidades de potência no sistema internacional são: o trabalho é dado em joule, a variação do tempo é dada em segundos. Logo, a potência é uma divisão do joule pelo segundo, que nós vamos chamar de watts. Também existem outras unidades de potência que são muito utilizadas, como o kilowatt, que é igual a 1000 watts, o cavalo-vapor, que é igual a 736 watts, e o horsepower, que é igual a 746 watts. Bom, vamos falar então sobre um exemplo, né? Vamos dar um exemplo do que foi abordado até aqui, que foram os estudos de trabalho e potência. Na apostila 1, no capítulo 13, na página 80, indicado como exemplo 2, nós temos a questão demonstrada abaixo. Vamos fazê-la então. Uma força F de módulo igual a 600 newtons faz um ângulo de 45 graus com a direção do deslocamento e move o corpo por uma distância de 100 metros em 6 segundos. Calcular a potência desenvolvida. Bom, então aqui está a figura representando o que está descrito na questão, né? Uma força de 600 newtons faz 45 graus com um deslocamento que o corpo irá sofrer de 100 metros. Bom, ele pede para a gente calcular a potência. Sabendo que a potência é a razão do trabalho pelo tempo, analisando a questão, o tempo nós já temos. Então, nós temos primeiramente que calcular o trabalho, né? E como nós calculamos o trabalho? Trabalho é a multiplicação da força, do módulo da força, pelo deslocamento, vezes o cosseno de θ. Então, nós temos o quê? Trabalho é igual a 600, que é o valor da força, vezes 100, que é o valor do deslocamento, vezes 0,7, que é o valor do cosseno de θ, que está aqui embaixo nos dados. Dados, cosseno de 45 graus é igual a 0,7. Então, só substituir. Daí nós temos que o trabalho é igual a 42 mil joules. Bom, sabendo o valor do trabalho e o valor do tempo, nós podemos posteriormente calcular a potência. Então, potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Potência é igual ao valor do trabalho que nós encontramos, 42 mil joules,
dividido pelo tempo, 6 segundos, potência igual a 7.000 watts, ok? Então, para terminar, o último assunto desse módulo é o rendimento. Antes da gente definir rendimento, a gente tem que tratar sobre o trabalho motriz, trabalho útil, trabalho passivo. Bom, o trabalho motriz é o trabalho total realizado, por exemplo, por uma máquina. O trabalho útil é o trabalho que essa máquina irá utilizar realmente para realizar a sua função. E o trabalho passivo é o trabalho que a máquina perde ao realizar a sua função, como, por exemplo, pela força de atrito, ou pode perder também na forma de calor. Sendo assim, o rendimento de uma máquina ele é determinado pelo quociente do trabalho útil pelo trabalho motriz, como nós podemos ver. E também nós temos que considerar algumas coisas sobre o rendimento. O rendimento é uma grandeza que não tem unidade, ou seja, é uma grandeza adimensional, pois ela é definida da razão entre dois trabalhos. O trabalho útil, ele nunca será maior do que o trabalho motriz, porque o trabalho motriz é o somatório do que a máquina precisa, né, do que a máquina utiliza, mais o que se perdeu. Logo, o trabalho motriz acaba sendo maior que o trabalho útil. E podemos escrever também o rendimento na forma de porcentagem, como será feito no exemplo posterior. Bom, vamos fazer esse exemplo, então, sobre rendimento. Suponhamos que uma bomba d'água tenha realizado um trabalho total de 8 vezes 10 à quarta joule, incluindo as possíveis perdas. Então, esse é o trabalho motriz, certo? O trabalho de 6 vezes 10 à quarta joule foi necessário para fazer o trabalho útil. Calcule o rendimento. Bom, sabemos que o rendimento é o trabalho útil pelo trabalho motriz, a razão do trabalho útil pelo trabalho motriz. Substituindo, nós temos trabalho útil é 6 vezes 10 à quarta e o trabalho motriz 8 vezes 10 à quarta. Resolvendo essa razão, nós teremos o valor igual a 0,75. E como converter esse 0,75 para a porcentagem? Ora, vamos multiplicá-lo por 100%. Multiplicando 0,75 por 100%, nós teremos 75%. 75% é o rendimento da minha bomba d'água, ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso estudo do capítulo 13 sobre trabalho, potência e rendimento. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou entre em contato com o mediador do seu polo. Bons estudos!